Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um bom dia a todos vocês, a todos os cristãos, a todos aqueles que são seguidores de Jesus, que o seguem desde criança, que está sempre olhando, vendo e principalmente pronunciando o seu nome em oração, buscando no socorro, pedindo socorro nos momentos difíceis e louvando nos momentos de vitória. Porque só no nome de Jesus e por Jesus que o Pai nos atende pelo poder do Espírito Santo. Jesus nos atende quando Nossa Senhora interpela Ele em nosso favor, porque Nossa Senhora não pode fazer milagre por si, mas ela tem ao lado o próprio Filho, fruto das suas entranhas, que é Filho de Deus e ela é Mãe de Deus e Mãe de Jesus, o homem 100% homem e o homem 100% Deus. É esposa do Espírito Santo, por isso ela se eleva e é coroada pelo Deus Trinitário, como a Mãe da humanidade, nos dada de presente, e ela não se cansa de pedir ao Filho, é a mulher orante, a mulher da oração, está sempre de mãos postas na sua grandeza de humildade, sempre com os olhos voltados para os filhos, e olha para nós aqui embaixo e olha para os filhos diante dela, para pedir-lhes favores a nosso favor, favores que não conseguimos por méritos nossos, nem pelos méritos de poder, de dinheiro, de pessoas, nada. Aqui embaixo nós somos pobres, limitados, pessoas frágeis, que nada conseguimos se não for pela graça e pela ajuda de Deus e pelo amor do mesmo. E a nossa relação, ela se estreita com os nossos amigos, quando nós fazemos amigos, é através dos encontros que temos uns com os outros, da proximidade, do diálogo que temos uns com os outros, muitas vezes os assuntos que vão surgindo, na medida que vamos desenvolvendo o diálogo, a entabulação de um assunto, as empatias, e tudo isso vai nos levando a crescer e a amizade estreitar os laços. É dessa forma. O amor maior é o amor da mãe, e o filho sabe disso, porque a gente viveu a vida embrionária dentro da própria mãe. Mãe e filho se tornam uma só pessoa. Daí essa grande intimidade que a mãe tem com o filho e o filho com a mãe. E esse amor que nada pode abalar, nada pode destruir. E quando nós falamos nessa intimidade, nessa proximidade, nessa simbiose, eu quero levar
dentro dessa nossa reflexão, a falar de Deus, a falar daquele que é o assunto principal dos nossos diálogos, das nossas mensagens, das nossas falas. Este Deus que nós não conseguimos, por mais tempo que tenhamos, por mais palavras que nós usemos, por mais que nós usamos nossa inteligência, usando todas as nossas faculdades mentais, potencialidade, nós nunca conseguiríamos descrevê-lo, porque ele é indescritível, ele é literalmente indescritível, não tem como descrevê-lo. E por mais que Jesus nos revelou a bondade e o amor de Deus, ele nos descreveu, ele mostrou, e muitos apaixonaram e continuam apaixonando por Deus, pelo Pai, por Jesus, porque ele foi o único que nos revela a grandeza, a soberania, a santidade, a misericórdia do Pai. Mas ele vai muito além. Ao vivo, nós sabemos que seremos surpreendidos com a sua beleza, com a sua intensidade, com a intensidade de sua luz, com a sua santidade. Nós ficaremos surpresos quando estivermos na presença. Dizem que se nós víssemos Deus na nossa carne, na nossa vida humana, nós poderíamos até morrer, porque nós não suportaríamos ver tamanha beleza, por isso que a palavra fala: quem vê Deus morre. Não é um ato de morrer fisicamente, perder a vida, mas é morrer do homem velho. Não tem como alguém fazer uma experiência deste amor e permanecer no mesmo lugar em que se encontra. A pessoa extasiada, a pessoa completamente fascinada pela beleza ou por uma pequena cortesia de Deus, seja ela grande, pequena, média, mas que a gente percebe que é um toque de Deus, que é uma experiência de amor interior dentro do coração, nós mudamos radicalmente de vida. Nós ficamos atordoados, abismados. Nós passamos muitos dias como que fora deste mundo, sem saber o que nos aconteceu, porque todos os nossos conceitos, todos os nossos vícios, manias, dependências, paixões, cairia tudo por terra. E nós passaríamos a ver unicamente Ele dentro de nós, por causa da experiência, por causa da proximidade com que Ele se deixou aproximar por nós, ou se deixou tocar por nós. Nós morreremos, o homem velho morre. Surgirá uma nova criatura automaticamente, que aquele encontro como Saulo fez no caminho de Damasco, e que nunca mais foi o mesmo, foi uma grande experiência. É exatamente aquilo. Ele fica cego, a luz o cegou. Na queda do cavalo, ele viu que era tanto de Deus que ele disse: Senhor, tudo o que quiseres, eu farei o que queres, o que quiseres. E a partir daquele momento, a única vontade de Paulo era conhecer Jesus, era saber mais sobre Jesus, e muito mais do que às vezes os outros apóstolos que o tinham visto, tocado, estado com ele ao vivo e a cores, enquanto que Saulo não. As experiências que ele fez foi uma experiência ímpar, a caminho de Damasco, perseguindo cristãos.
E a partir daquele momento ele se torna um dos maiores apóstolos, viajando, indo como missionário incansável, anunciando a experiência, adquirindo cada vez mais sabedoria, levando uma vida de oração intensa, de um amor intenso, e o conhecimento dele a Jesus pelos joelhos era tanto, e perseguido pela cúpula romana e por todos aqueles que eram o contrário de Jesus. Ele foi castigado por toda sorte e natureza, mas tudo aquilo era para ele nada. Nunca desistiu de anunciar Jesus mesmo na prisão, escrever mesmo dentro da prisão. Sofreu fome, sofreu naufrágio, todo tipo de sorte e natureza, passou frio, fome e tudo mais, tudo em função de anunciar a beleza que ele experimentou, que ele sentiu. O toque de Deus no seu coração fez ele o gigante Saulo, que tornou-se Paulo. E toda a experiência, não só a dele, de quem realmente reconhece essa grandeza, tem as mesmas atitudes. Ele não se cala mais. Ele quer pôr a pleno pulmão o nome de Jesus. Ele quer que os 4 cantos da terra saibam, conheçam e experimentem aquilo que ele experimentou. Isso é próprio do ser humano. Ninguém quer guardar Deus para si mesmo, no amor egoísta. Todos aqueles que experimentam Deus, que têm toda a humanidade como filhos, quer levar os outros que não experimentaram a essa experiência fantástica. Assim como a partir do momento que eu tive a experiência deste amor, eu deixei minha profissão, dispus de tudo que tinha para ficar sem nada, para que nada me impedisse, sem saber como que era a história de Jesus, o que ele pediu aos apóstolos, para sair pelo mundo como eu tenho saído, anunciando o que ele fez comigo e o que ele quer fazer e realizar na vida de quem abrir o coração, quem acreditar e quer fazer essa experiência. Cada um de nós vivemos uma experiência diferente, mas o caminho é o mesmo, porque o caminho é ele. Não um caminho geográfico, mas é um caminho onde vamos com ele aprendendo toda a sua doutrina, vamos aprendendo com ele todo o movimento dele, vamos aprendendo tudo aquilo que ele quer nos falar, nos mostrar, tudo aquilo que ele quer nos dizer, e acima de tudo nós queremos o tempo todo adorá-lo, queremos bendizê-lo, queremos glorificá-lo, queremos exaltá-lo, porque por mais que nós façamos tudo isso é nada diante daquilo que ele mais quer de cada um de nós. Uma conversão radical, uma metanoia. E dentro disso tudo está quando nós estamos na nossa solidão, como um eremita que busca a solidão para estar mais perto de Deus, para mergulhar cada vez mais no silêncio. Da mesma forma, aquele que conhece Jesus também tem essas mesmas atitudes de Jesus, que ia para o deserto, que ia para as rochas, que subia no alto dos montes, que ia para a orla marítima, muitas vezes nas madrugadas, muitas vezes passava a noite em lugares ermos e desertos, tinha como cúmplice a noite que lhe cobria, e muitas vezes o luar iluminava o contorno do seu vulto, que estava sempre em prece, dialogando, entabulando longas e profundas conversas com o Pai, buscando no Pai o que ele queria para o dia seguinte. Era assim a vida de Jesus, de dia nas planícies com as multidões e à noite na solidão. Ele e o Pai numa intimidade
plena e total, que era prazerosa para ele. Era o que ele mais desejava, era a saudade que o levava a buscar nos lugares mais diversos, mais os lugares mais desabitados e solitários da terra. Por isso, quando quiseres falar com Deus, encontrar com Deus, faça como Jesus, busque-o na solidão do seu interior, busque na profundidade do seu coração, busque lá onde ele fez, ele construiu, constituiu para ali morar, no mais profundo do seu ser, onde existe um sacrário que se chama coração espiritual, o lugar preferido onde ele habita. E quando nós abrimos o coração, o Espírito Santo nos ajuda a alçar o voo da liberdade. Nós nos sentimos livres como Jesus, que foi o homem mais livre da terra. E aí podemos alcançar os mais altos píncaros do mundo. Nós podemos subir como o próprio São João Evangelista, que por ter sido tão próximo do peito de Jesus, o mais íntimo de Jesus, tem um evangelho e que levou ele a ter como símbolo a águia, que é a ave que mais alto voa. E ele foi aquele que voou mais alto na teologia cristã. E da mesma forma que ele alcançou este privilégio, não um privilégio simplesmente dado, mas um privilégio adquirido, um privilégio buscado, um privilégio de um querer, de um desejo, de uma sede, do mais novo dos apóstolos. Da mesma forma, nós hoje também podemos. Ele sempre estava com Jesus, não abandonou Jesus na cruz, no Calvário, na subida. Em todos os momentos cruciais de Jesus, ali estava o discípulo amado. E nós vemos hoje, por exemplo, os grandes seguidores dos famosos. A gente vê falar o número, numericamente, o número de pessoas que são seguidoras de outras pessoas, comuns como nós, porém porque está passando por um momento de moda, de fama. E aí então a gente vê que pelo Instagram muitos têm seguidores e que quando falo o número de seguidores eu fico abismado e assustado ao mesmo tempo. São milhares de pessoas que seguem o fulano, milhares de pessoas que seguem o cigano, milhares de pessoas que seguem o outro. E seguem como se aquela pessoa fosse um ídolo, e é um ídolo. E é interessante, o maior ciúme que Deus tem de nós é exatamente por causa da idolatria, porque aqueles com os quais Deus fez aliança começaram a desposar as pessoas no caminho do deserto, vindo para Canaã, e ali relacionava com pagãos, com os heteus, heveus, amorreus e outros mais, e com eles constituíam famílias, e aí deixavam o Deus verdadeiro, Javé, deixavam de segui-lo e ia seguir outros deuses politeístas, sacrificando seus próprios filhos para estes deuses estranhos, cometendo loucuras dessa natureza. E da mesma forma hoje não é diferente daquele tempo. Nós carregamos grandes idolatrias dentro de nós. Nós idolatramos pessoas, nós idolatramos o dinheiro, o mamon, nós idolatramos a sensualidade, o corpo, nós idolatramos a beleza, a aparência, nós idolatramos tudo aquilo que brilha, nós idolatramos a fama da pessoa, e com isso não cabe Deus neste lugar.
Deus não cabe, não comporta Deus entre um ídolo e aquele que idolatra. Não existe. Existe apenas uma cegueira, existe apenas algo estranho e diabólico, algo que desagrada de muito a Deus. Por isso Deus chamava o povo da aliança muitas vezes de a esposa que prostituía. A prostituição do qual Deus falava no Antigo Testamento é exatamente isso. Prostituímos com outros ídolos e deixamos o verdadeiro Deus de lado. E hoje muitos continuam assim. Deus está cada vez mais perdido. Deus está cada vez mais sozinho. Deus está cada vez mais sozinho. São pouquíssimas ou quase ninguém nós vemos diante do sacrário. E quando nós vemos que hoje as igrejas lacraram, as portas estão fechadas, trancafiadas, nós estamos vivendo tempos de trevas, nós não podemos comungar, nós não podemos confessar, nós não podemos participar da missa a não ser por meios virtuais, numa televisão, no celular, onde nós não temos o direito de comungar, onde nós não podemos comungar Jesus ao vivo e a cores, a não ser uma comunhão espiritual. Tempos de trevas que não sabemos por quanto tempo. Enquanto durar essa pandemia, nós ficaremos a ver navios, aqueles que amam Jesus, aqueles que, como no Salmo 62, têm sede de Deus. Minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Por isso eu digo que nós podemos até não participar da missa dentro da igreja ao vivo, mas nós perguntamos, o que me separa e pode me separar do amor de Deus? As paredes da igreja? As portas enormes, pesadas de ferro e vidro? As maçanetas trancadas, as 7 chaves que tem alguém que toma conta, que carrega pencas de chave e as chaves são para elas como tesouros, porque se sentem donas. Muitas vezes sentem donas da própria igreja, do sacrário, até de Jesus, mas, no entanto, dificilmente nós vemos essas pessoas adorando com piedade Jesus. É como disse o próprio Jesus, há pessoas que não rezam e não permitem que outros rezem. Mas eu quero dizer que a parede não nos separa de Deus. Parar do lado de fora da igreja e ali fazer como Jesus, atravessar as paredes em espírito, em verdade. Nós podemos entrar dentro do sacrário, estar ali dentro da âmbula e ali adorar Jesus quanto tempo quisermos, porque nada pode me separar do amor de Cristo. Nada pode me separar daquele que eu amo. Nada. A minha fé me leva muito além daquilo que o homem vê, o homem pensa, questiona e vê que é incapaz. Eu vou muito além, nós vamos muito além quem tem fé. Nós vamos muito além da razão pela fé. Vamos muito além do que a ciência nos explica pela fé. Por isso, não sejamos seguidores absolutamente de ninguém, porque todos que estão aí sendo idolatrados estão passando e um dia estaremos todos deitados debaixo da terra, onde por cima da superfície, em cima de nossos corpos, estarão andando as pessoas de um lado para outro, passando o tempo, e nós estaremos debaixo da terra, todos deitados, branquinhos, magrinhos, com os dentinhos arreganhados, um grande buraco no lugar do olho, com as mãozinhas cruzadas sobre o peito, estaremos ali todos idênticos uns aos outros. Estaremos dessa forma. E eu te pergunto,
Quem que é o ídolo de quem ali embaixo? A quem daquelas caveiras, daqueles esqueletos era seguido? Veja quanto nós somos cegos, veja o quanto nós somos otários, veja o quanto somos otários porque muitas vezes nós valorizamos muito mais o nome de um artista do que propriamente a obra. Isso eu vejo dentro da arte da pintura, porque eu trabalho na área. O pintor dá uma pincelada numa tela, escreve o nome dele é cotado por milhões e milhões de reais, é levado a leilões e todos disputam aquele nome, enquanto que o nome de Deus é esquecido, não é valorizado. E eu te pergunto, será que aquilo que foi tão disputado na terra vai te salvar de alguma coisa? Será que aquilo que nós buscamos freneticamente nessa terra vai nos ajudar dentro do processo da nossa salvação ou vai nos ajudar, vai ao contrário, nos levar à perdição? A perdição, onde nos levará? Para onde este mundo nos levará? Ele quer nos levar exatamente para onde? O marketing do mundo é tenebroso. O marketing do mundo é tão tenebroso que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E Jesus disse para aqueles que querem segui-lo e que têm fidelidade a ele a toda prova: no mundo havereis de ter grandes aflições como estamos tendo agora, mas coragem, eu venci o mundo. E a maior pandemia, o maior caos que andou falando na televisão não é o índice de morte física que está acontecendo por aí e a doença que é tão cruel, mas é a própria ausência de Deus da vida, da alma das pessoas. A maior pandemia que está acontecendo é a falta de fé, é a falta de fervor, é a falta de amor a Deus, aquele que é tudo, que é maior do que a morte, que é maior do que o Covid e qualquer praga ou qualquer peste que poderá vir a acontecer muito mais do que esta, mesmo que dizime toda a face da terra, todos os seres humanos, eu digo morto ou vivo, somos de Deus, pertencemos a Deus. Isso não importa. O que importa é que nós somos filhos de Deus eterno, e que Ele tem preparado para nós um lugar muito além do que eu posso imaginar, onde seremos com Ele felizes por toda a eternidade. Mas eu tenho que fazer essa escolha e eu tenho que procurar, é aqui onde eu estou agora na Terra, escolher o lugar para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir? A quem eu quero seguir? Jesus, as suas pegadas sangrentas, a caminho do topo do Calvário é exatamente os sinais por onde eu devo ir, pegadas sangrentas que mostra a sua abnegação deste mundo, que mostra o seu sacrifício, seu amor acima de tudo e sua obediência ao Pai. E eu quero, como o Senhor, pisar exatamente em cima das suas pegadas, das digitais dos seus pés, Senhor, desnudo sobre a terra, marcado com sangue. E quero com o Senhor subir na cruz e ali pendurar, Senhor, as minhas roupagens velhas, o homem velho que existe em mim. E quero ali, Senhor, com o Senhor, quero com o Senhor morrer deste mundo e para este mundo. Quero, como Pai, viver simplesmente, unicamente no sentido de adorá-lo e bendizê-lo, e provar que o amo, Senhor, embora Ele saiba e conheça o nosso coração, amando meu irmão como prova que eu dou a Ele de que eu amo também. Porque, Senhor, é assim que nós provaremos nosso amor e fidelidade a Deus. É amando quem nos ama e amando também quem não nos ama.
É tudo aquilo que está dentro das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus e que é sequenciado no capítulo 6 de Mateus, onde o Senhor vem nos dar os conselhos que verdadeiramente todos nós deveríamos seguir, mas o mundo segue caminhos contrários, opostos àquele, Senhor, que o Senhor determinou. Por isso, as lágrimas, os suicídios, a depressão, por isso, Senhor, o sangue derramado, por isso, Senhor, tudo aquilo que significa sofrimento e morte é por causa das nossas escolhas. Isso o Senhor me escolheu porque não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Essa frase nunca me esquecerei. O Senhor me escolheu e como escolhido vosso me sinto privilegiado por isso. Por isso, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça em mim o que for da tua vontade. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei. E hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.